Tá ok, Jerônimo? E agora vamos entrevistar, aliás, entrevistar não, porque ele faz parte do nosso programa, é o nosso enviado do Sertão Paraibano, e, na verdade, fazer um bate-bola, né? Trazer informações diretamente do Sertão Paraibano, o nosso querido Pereira Júnior, ele que é o diretor executivo do portal Repórter PB, e vai trazer sobre as últimas movimentações da política no Sertão Paraibano e também sobre o quadro de saúde do ex-deputado e agora prefeito de Cajazeiras, José Aldemir. Bom dia, meu nobre amigo e querido Pereira Júnior. Bom dia, meu querido Eugênio Falcão, os amigos que acompanham a gente aqui pelo programa Café com Notícia da TV Master. Para mim, Eugênio, sempre uma emoção, uma satisfação renovada estar sempre com você aqui nesse dia da sexta-feira, fechamento da semana, a gente acompanhando os fatos, os acontecimentos da semana, a gente que faz parte do dia a dia das transmissões, das informações, sempre é bom estar com você aqui nesta manhã ensolarada aqui na cidade de Sousa, na Paraíba, a capital dos dinossauros, né? Infelizmente, nesta semana perdemos Robson Marques. Robson Marques era conhecido como o Velho do Rio, que era o guardião justamente aqui do Vale dos Dinossauros. E a morte dele foi súbita, não foi nada de Covid, mas apenas comorbidades que ele já tinha, e acabou nos deixando também uma lacuna muito grande aqui no meio cultural, já que ele era uma pessoa muito que escrevia crônica, escrevia livros, e foi justamente o avô dele que encontrou as primeiras pegadas na década de 60 aqui no Vale dos Dinossauros. Depois disso, veio Joseph, que é um padre da Itália, onde ele veio pesquisar essas pegadas aqui, pensava anteriormente que era uma, mas aí descobriu uma grande pegada de dinossauros. E Robson era aquela figura que, todavia, que quem chegasse ao Vale dos Dinossauros não tinha como ele poder conversar com ele, né, dialogar com ele, sempre bem caracterizado, barba muito grande, branca, né? E tem uma peculiaridade de Robson. Robson foi o maior zagueiro da história esportiva aqui da cidade de Sousa, da Desportiva Sociedade Sousa, né? E muitos amigos lamentaram o seu falecimento. Portanto, Eugênio, eu quero, nesse momento, né, aproveitar esse instante para também render as nossas homenagens à família de Robson Marques, que é o chamado guardião do Vale dos Dinossauros. Eu acho aqui que está acompanhando a gente aqui na Paraíba, já que a mais também ultrapassa fronteiras da Paraíba, quem já vê o Vale dos Dinossauros já teve condição de se deparar com Robson Marques, mas infelizmente nessa semana ele nos deixou aos 76 anos. Eu conheci o Robson Pereira em 2002. 2002 fiz um passeio com meus pais, todo o sertão da Paraíba, e aí ficamos nessa viagem, parávamos sempre quando estava à noite para dormir, descansar, jantar, e ficamos na cidade de Sousa. E ali a gente, no outro dia, fomos ao Parque Dinossauro, né, onde tem lá as pegadas, e conhecemos lá o Robson. Ele conversou, ele é como se fosse um guia turístico, né? Inclusive na época, ele até, não sei se ele fazia mais isso, mas na época ele até vendia uns cordéisinhos, alguma coisa assim, uns livrinhos da história, e aí a gente comprou para ler, muito bacana. E ele era o mesmo padrão, né? Isso em 2002, eu estou falando aí de mais ou menos quase 20 anos, né? E ele era o mesmo padrão. Quando eu vi o relato do seu falecimento, lamentei muito, porque ele era um patrimônio histórico, posso dizer assim, da cidade de Sousa, né? Quem ia a Sousa e conhecia o Vale do Dinossauro, sabia que tinha ali o Robson, que era muito querido e histórico também, como historiador e guia turístico daquele parque do Vale dos Dinossauros. Exatamente. Então, essa informação, né, a chegada, a notícia do falecimento de Robson aqui na cidade de Sousa, deixou seus amigos, em especial, muito abalados, né? E todos que, realmente, você falou uma coisa muito séria. A figura característica dele era aquela, né? Ele vendia cordéis, porque era ele mesmo que fazia
as poesias, né? Escrevia crônicas, escreveu muitos relatos do Vale dos Dinossauros. Ele mesmo também conseguiu catalogar muitas pegadas de dinossauros até antes desconhecidas, né? E levava ao conhecimento das autoridades maiores, né? E assim era a figura de Robson. Todo dia de manhã era peculiar dele. Saía de sua bicicleta aqui do centro da cidade e seguia até o Vale dos Dinossauros, onde ficava até por mais de 11 horas, meio-dia, voltava, ou muitas vezes alguém ia deixar o almoço dele e ele ficava até a tarde, né? Recebendo turista. Todas as pessoas que chegavam lá não tinha como não conhecer Robson Marques, né? E aí, realmente, essa informação da notícia de que ele faleceu aos 76 anos, né, acometido de comorbidade, né, em particular na área de Covid. Alguém disse, mas foi Covid? Não, não foi Covid. Foi apenas comorbidades que ele já tinha e algumas doenças se agravaram e acabou Robson Marques nos deixando aos 76 anos. Então, Eugênio, você que conheceu, nada melhor do que a gente fazer esse momento aqui no seu programa, a nossa homenagem ao Velho do Rio, como era conhecido aqui na nossa cidade de Souza. Que pena que os demais turistas que vieram, que já vieram ver o Vale dos Dinossauros, quando chegarem a partir de então, que o Vale dos Dinossauros agora está aberto, apenas dentro da possibilidade dos 30% da sua capacidade, né? Tem que ter também um agendamento aqui na cidade de Souza. Que alguém que chegar agora, infelizmente, vai sentir essa falta, essa saudade de Robson Marques. Muito bem. E aí, você que diz aí a regra do debate, se quer começar sobre o prefeito Zé Aldemir ou sobre as informações do cenário político aí do Sertão Paraibano? Vamos trazer logo a questão de Zé Aldemir, porque isso realmente deixou muitas pessoas aqui em Cajazeiras preocupadas. E aí eu quero fazer um registro aqui, um gesto que eu acho que deve ser seguido por todos os políticos. Porque, de fato, nós vivemos hoje, atualmente, numa rinha, numa briga política. Qualquer questão se vira um problema dentro da política. Muitas vezes as pessoas fazem política até de forma pessoal, né, agressiva. Um gesto que chamou a atenção dos analistas políticos na Paraíba ontem, durante a sessão da Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Júnior Araújo pediu venha e a vez ao presidente Adriano Galdino para poder se solidarizar à família de Zé Aldemir. Haja vista que eles militam em campos políticos diferentes aqui na cidade de Cajazeiras, mas o deputado Júnior Araújo disse que nesse momento não é hora de se falar a respeito das questões políticas, mas estava orando, rezando, pedindo a Deus o franco restabelecimento do ex-deputado José Aldemir, atualmente prefeito do município de Cajazeiras, e se solidarizando com a sua colega, a deputada doutora Paula. No entanto, né, esse gesto, até para os adversários mais afincos, mais aguerridos de José Aldemir, foi um gesto muito nobre por parte do deputado Júnior Araújo durante ontem a sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba. No entanto, o prefeito de Cajazeiras, que já está licenciado, né, ele se licenciou já, mas desde o último dia 12, que ele estava acometido de Covid, haja vista que teria tomado a primeira dose da vacina, né? E agora, nesse dia 12, ia tomar a segunda dose, mas no mesmo dia ele sentiu alguns desconfortos, né? E foi preciso vir aqui para a capital de João Pessoa, que ao fazer os testes, né, foi diagnosticado ele com Covid. Já estava com 40% dos pulmões comprometidos, e aí veio agravar o marca-passo que José Aldemir há bastante tempo já utiliza, né? E isso deu uma despriorização do seu coração em virtude do aparelho já não está mais, né, suportando a carga nesse momento. Aí foi preciso que ele seja entubado e a transferência dele ontem à tarde para a Unipol em São Paulo. As informações que nós temos até ontem à noite, hoje de manhãzinha eu tentei contato, mas não consegui, né, saber mais detalhes, mas até ontem à noite, às 10 horas, ele tinha chegado, estava bem, tinha sido recebido pela equipe médica, né, e a doutora Paula disse, nós estamos
disse no seu Instagram que estava todo mundo bem, pedindo oração aos seus amigos, aos seus familiares e que rezasse por Zé Aldemir, mas que ele estava instabilizado, totalmente já dando sinais, né, de voltar à sua saúde. E aí é muito importante. Zé Aldemir, apesar de todos nós já sabemos, é polêmico, sempre uma pessoa polêmica, mas uma pessoa com um coração formidável. Haja vista que Zé Aldemir passou todo o tempo da sua vida levando gente, trazendo gente, pessoas doentes aqui do sertão, levando para a capital. Quando não podia, na capital, ter alguma condição, ele levava para outros centros, né? E essa foi o grande legado de José Aldemir. Foi tanto esse legado, tão forte, que ele conseguiu tomar a prefeitura de um grupo político muito forte aqui na cidade de Cajazeiras, comandado pelo doutor Carlos Antônio, né? A prefeita, na época, em 2016, era a doutora Denise, né? Que vinha fazendo um trabalho excelente, mas José Aldemir teria entrado numa aresta política pretérita com o grupo de Carlos Antônio e acabou se candidatando e venceu as eleições e vem fazendo um trabalho administrativo naquela cidade. Então vamos torcer, vamos pedir a Deus que José Aldemir possa poder voltar ao seio da sua família em breve. Se Deus quiser. Ontem eu vi uma gravação da entrevista da deputada doutora Paula, onde ela dizia que esse momento, pedindo oração a todo o povo da Paraíba, né, aos paraibanos, porque ele já não estava mais com Covid, né? Agora ia tratar das sequelas da Covid, onde atingiu de cheio um problema que ele tem cardíaco, como você já falou aí, que é o marca-passo, né? E isso estava trazendo uma insuficiência cardíaca dele, e por isso que eles optaram em levar o prefeito para um dos melhores hospitais do Brasil, que é o INCOR, né? Instituto do Coração. E espero em Deus que de fato possa ter a saúde dele restabelecida, possa voltar a ir para Paraíba curado, né? E tratado. Deve ter alguma intervenção cirúrgica, porque se o marca-passo que ele tem não está mais agindo na conformidade, não sei se vão colocar outro, mas que o que for ser feito, que seja pela saúde e para salvar a vida do ex-deputado estadual e prefeito, doutor Zé Aldemir. Eu acho, Eugênio, que vai ser por esse prisma aí, né? A troca do marca-passo. Zé Aldemir já tem 76 anos de idade, né? Mas tem uma saúde, um cara ativo, evidentemente que esse marca-passo deva ser substituído. Por isso, a ação de que a família levou ele para o INCOR, como você bem falou. E a última postagem da doutora Paula Francinetti, né, que é a deputada doutora Paula, disse, ao chegar lá em São Paulo, disse: obrigado a todos pelo carinho, pelo amor e pelas orações que não cessam. Um beijo no coração de todos, doutora Paula. Né? Ela agradecendo a manifestação de amor e carinho por parte de vários amigos e, evidentemente, também seguidores políticos de doutor José Aldemir Bereza, aqui na cidade de Cajazeiras e região. José Aldemir não somente atua politicamente na cidade de Cajazeiras, mas ele atua, tem uma influência muito grande na cidade de São João do Rio do Peixe, uma cidade próxima, e também agora com influência também na cidade de Uiraúna e as demais cidades circunvizinhas que compõem essas duas cidades maiores. Muito bem. E agora vamos para nosso debate político, né? Para a seara política, como é que se encontra as movimentações do reduto político aí no sertão paraibano, os deputados estaduais que estão mantendo ou perdendo as suas bases, né? Os futuros pretensos candidatos que não têm hoje um mandato, mas têm peso eleitoral para ser eleitos, né? Que se encontra hoje aí esse acirramento político eleitoral na região do sertão paraibano. Olha, os deputados federais sabem muito bem que ainda esse campo, nesse instante, é importante manter as suas bases bem ativas, né, e bem resolvidas. Isso é verdade. Por quê? Fazendo assim, vai fortalecer ele em um passo futuro. Né? Porque ainda se põe naquele ponto principal.
não se tem informação do que se vai ser feito ainda com a lei eleitoral. Qual a mudança que pode proporcionar futuramente, né, dentro desse prisma para a disputa política eleitoral? Eu me deparei hoje com uma informação que me chama muita atenção, né? Freixo e o Flávio Dino, governador do Maranhão, estão saindo do PSOL e PCdoB consecutivamente. Os partidos hoje, a nível nacional, que não conseguiram fazer deputados federais importantes, né, e assim perderam algumas influências nessa questão, né? Eles estão debatendo outros assuntos para poder chegar e serem filiados em outros partidos políticos. Devem ser realmente de esquerda, então esses partidos se fundirem futuramente com outros partidos da base da oposição, né, da base da esquerda nesse Brasil. Tem outros partidos também que levam sérios problemas, porque não conseguiram em campanhas passadas, né, fazerem o coeficiente eleitoral, e aí então perderam a qualidade do trabalho em virtude também que perderam a renda que era distribuída no fundo partidário, e aí acabou também simplesmente ficando somente uma sigla e esvaziando. Hoje praticamente não tem mais nem sentido estar nessas siglas. Alguns crescimentos de outros partidos, mas todo mundo sabe que o grande objetivo da lei eleitoral é tirar esse tanto de partidos que hoje nós temos no nosso Brasil. Existe partido para todo tipo de segmento que você possa imaginar. Mas se você muitas vezes vai saber de quem está afiliado nesses partidos, se ele defende aquela bandeira daquele partido, ele nem sabe e nem conhece nem o estatuto do partido. Eu vou dar um exemplo aqui hoje a você. Na última entrevista coletiva aqui na cidade de Sousa, o vice-prefeito de Sousa, Zé Nildo Oliveira, que é filiado ao PTB, Partido Will Santiago, e nós perguntávamos a ele se ele ia deixar o partido assim como o Will Santiago tinha deixado e o que ele queria fazer. E ele trouxe uma frase interessante, né? Que ele disse: olha, eu estou no PTB há muito tempo, sou vice-prefeito de Sousa pelo PTB, mas o PTB eu não tenho nenhuma afinidade ideológica com o partido. Estou lá porque foi conveniência, e essas conveniências a gente muitas vezes tem que estar, né? Mas assim, eu não tenho afinidade ideológica com o partido do PTB. Haja visto que Zé Nildo, né, tem uma tendência um pouco esquerda, a sua linha ideológica partidária é um pouco esquerda, né? E foi o que ele disse. Exemplo de Zé Nildo, existem tantos outros hoje políticos nessa Paraíba que estão em partidos de direita, partido de esquerda, centro-direita, mas que eles não convergem, né, na linguagem e tudo mais, né? E estão lá porque existem muitos partidos, né? E muitas vezes a conveniência política local, partidária, naquele instante, tinha que ser filiado àquele partido. Então, vamos falar, mas nada de ideologia, né? Nada de que está lá porque defende uma bandeira, tem esse partido, né, tem essa defesa em relação a determinada bandeira política, e eu me identifico, eu estou lá e tudo mais. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Ainda há uma efervescência disso, de muitos deputados, muitos vereadores, prefeitos, filiados a partidos políticos que eles não se comungam, não sabem não conhecem nem o estatuto do partido. E aí eu acredito que vem aí uma mini-reforma, é o que está pensando, é o que está se debatendo em Brasília, para que, de fato, os partidos, né, ou os filiados se identifiquem com suas bandeiras partidárias e se filiem, né? Mas aí é algo que ainda está sendo discutido e vai ser debatido futuramente. Mas aqui no Sertão, é fato que os deputados federais, a exemplo de Efraim Moraes, ontem aqui o Lastro, a cidade do Lastro, cidade do meu amigo Johnson Abrantes, grande advogado paraibano, né? E aqui eu acho que acredito que sempre acompanha a marcha, um abraço para ele, mora aqui no Altiplano, Cabo Branco. E aí, ele ontem foi o aniversário político de 58 anos de emancipação política daquela cidade. Me parece que é um candidato da OAB, viu? O candidato do Paulo Maia, da OAB, o Johnson Abrantes.
Ah, não. João Abrantes? Ah, não. Não, é Harrison Tagino, não? É Harrison Tagino, desculpa. É porque ambos são muito conhecidos aqui. E o Johnson é irmão do nosso amigo aqui, parceiro e nosso poeta, Ranieri Abrantes. Perfeitamente. Ranieri Abrantes. Exatamente. Isso. Então, o Lastro ontem completou aniversário e Efraim aproveitou todos os espaços da mídia aqui para dizer, olha, nós conseguimos isso, mandamos valores de verbas para isso, tal, nós estamos trabalhando, ou seja, né, alimentando a sua imagem, o seu espaço ali dentro do município do Lastro, né? E assim tem feito também o Elton Roberto na cidade de São José da Lagoa Tapada, com o prefeito Coloral. O prefeito Coloral, semana atrasada, veio a público dizer que vota, né, para senador em Bruno Roberto, filho de Elton Roberto, que é pré-candidato ao Senado, né? Tem aí agora outros prefeitos da nossa região recebendo aí volumosos, né, verbas federais, os deputados federais que estão aparecendo de alguma maneira, mantendo as suas bases, né? Somente nesse momento é o momento de segurar as suas bases e dar as boas-vindas sempre. Olha, nós estamos aqui juntos, estamos mandando verbas para isso, verbas para fazer isso assim, estamos juntos. É um momento justamente de fortalecimento das bases para segurar, né? Para que no momento certo eles dizem, olha, prefeito do Lastro, vote em mim, prefeito lá de Vierópolis também, vote em mim, prefeito de Aparecida é meu amigo, vote em mim, né? Por que vota? Porque realmente caminham verbas federais. E você sabe muito bem, Eugênio, que essas cidades pequenas sofrem bastante porque não tem verbas próprias, né, tributos próprios, e só sobrevive por duas maneiras: pelo FPM, da cota, das 3 cotas do FPM, ou verbas federais. Quando essas verbas chegam, se o município não tiver inadimplente. Você acha que o Johnson Abrantes é candidato a alguma coisa? Não, o doutor João Abrantes, pelo que eu conheço ele, né, ele deva ser candidato aí dentro da OAB a uma vaga federal, né? Tem uma vaga para representação da OAB federal. Eu acho que o doutor João vai se encaixar nessa vaga aí, né? Mas assim, ser candidato direto para seccionar OAB da cidade da Paraíba, né, eu acredito que não, mas é um desejo dele, porque sempre foi através de Eduardo Johnson, né, que na campanha passada, ainda atualmente né, ele é representante federal da OAB Conselheiro federal, né? Conselheiro federal, com Paulo Maia, atualmente, né, mas logo após Paulo Maia assumir a OAB, né, na primeira campanha, não foi nessa agora, houve um entreverozinho particulares lá, nos entendimentos entre Paulo Maia e doutor Eduardo Johnson, que é filho de doutor Johnson Abrantes. E aí eles se afastaram, né, Desde então, essa vaga aí ficou aberta, foi ocupada por uma pessoa já no segundo pleito de Paulo Maia, mas agora o doutor Johnson vem pleiteando aí essa vaga federal para representar a Paraíba na OAB, Conselheiro Federal da OAB em Brasília. Você falou uma coisa importante, Pereira, que é sobre o sistema eleitoral. Você vê que na mini-reforma de 2015, que foi validada para 2016, a ideia dos partidos grandes, né, era diminuir o número de partidos. E eles fizeram, como foi que eles fizeram? Eles focaram na redução do tempo de TV e também do fundo partidário. Mesmo assim, não conseguiram reduzir o número de partidos, porque existiram aqueles partidos que eram resistentes, mesmo sem o tempo e sem o fundo, mas mantinham, né, eleger aqui um deputado, um prefeito, um vereador. E aí eles conseguiram a fórmula. E depois de outra mini-reforma, que aí essa validou para 2020, passando, mesmo sendo aprovado em 2016, passou para 2020, que foi o voto proporcional, que não tinha mais coligação, e aí cada partido fazia sua nominata, né, sua nominata de candidatos, e aí elegia com voto legenda e voto direto. E aí sim, esse modelo, eles viram que, de fato, reduz partidos, porque
aqui mesmo em João Pessoa, na capital, eu posso citar a Corujinha, que é vereador, e reeleito. RTB, o partido dele, né? E era PSDC antes, Corujinha. E ele era presidente estadual e entregou a agenda, a legenda. Ele entregou a legenda, não tinha... Tipo, para você ver, o cara ser presidente estadual de um partido, ter um comando de um partido que ele tinha mais de 10 anos, chegou a poder entregar. Por quê? Porque ele viu que se tivesse se mantido dentro do partido, ele não tinha uma conjuntura, um arco de número de candidatos com um tamanho, né, ao ponto de fazer o coeficiente eleitoral. Aí sim, esse sistema proporcional, ele diminuiu e vai diminuir o número de partidos. Aí, depois que o Congresso consegue atingir o foco, aí o que acontece? Pura conveniência, já está tentando reverter para votar o sistema de coligação. Por quê? Como você bem falou, vai ter uma mini-reforma, talvez até setembro, para decidir isso, para saber se mantém ou não. Porque se mantiver esse sistema proporcional, o que acontece? Não tenha dúvida que vários deputados estaduais, federais, eles vão entregar seus partidos e migrarem para um partido que tem uma musculatura, né? Uma capilaridade eleitoral, com a nominata com 50, 60 pré-candidatos a estadual federal, mas não quantidade de peso, com aqueles candidatos que tinham, de fato, peso de eleger um federal, 2 estaduais, ou 2 federais, 3 estaduais, não sei. Então, essa dança das cadeiras partidárias, de fato, como você falou, tende a se confirmar até setembro. Se não, um dos deputados que eu entrevistei há um bom tempo atrás, que é o Chió, eu disse, deputado, se for mantido o sistema proporcional, o senhor não achar arriscado ser candidato à reeleição pelo Rede? Só acho que o Rede tem uma viabilidade eleitoral para lhe reconduzir à Assembleia? Eu disse, não. Vou esperar até setembro. Se for mantido esse sistema, eu vou ter que buscar outro partido porque eu estou colocando em risco o meu mandato. Então, eles conseguiram a forma e agora viram que não foi tão benéfico para a grande maioria dos congressistas, né? Olha, houve um caso aqui na cidade de Santa Cruz, uma cidade que fica a 49 quilômetros de Sousa, na Grande Sousa, a cidade de Santa Cruz, fronteira com o Rio Grande do Norte, né? A cidade seguinte é Alexandria, Rio Grande do Norte. E lá tinha um vereador eleito chamado Pedro, né? E ele era presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT. Só que dentro dessa questão da conjectura de que os partidos não poderiam fazer mais coligação, né, o próprio prefeito, Paulo César, né, chegou a conversar com Pedro. Pedro, você deixa o Partido dos Trabalhadores e vem aqui para outro partido, nós estamos fazendo uma coligação maior, e você tem amplas chances de vencer, já que o Partido dos Trabalhadores não tem uma cauda. Pois bem, vamos corrigir aí o probleminha técnico com o nosso querido Pereira e já retornaremos para a nossa entrevista. Enquanto isso, Pereira, se você estiver me escutando, eu vou dar um girozinho de notícia bem rápido, tá? Para depois restabelecer o nosso contato. Olha, o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal, que votou contra a privatização da Eletrobras, fala sobre a votação ocorrida nesta quinta-feira. Vamos ao vídeo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós lutamos um bom combate. Hoje eu falo a todos vocês com a tristeza de quem vê patrimônio público inestimável, importantíssimo, estratégico, como a nossa Eletrobras sendo privatizada, no processo de privatização a partir da aprovação nesta tarde e noite no Senado Federal por parte de 42 senhores e senhoras senadores. Eu quero aqui dizer da minha alegria, do meu contentamento de ter compartilhado com outros 37 senadores, entre estes eu e a senadora Nilda Gondim, da Paraíba, esta luta de defesa, votando contra a privatização da Eletrobras. Cumprimos a nossa obrigação, cumprimos com a missão de defender aquilo que é do nosso país e do nosso estado também.
porque as consequências serão vivenciadas, lamentavelmente, por todos os estados brasileiros e por todas as suas respectivas populações. Mas, enfim, cabeça erguida, com a consciência do dever rigorosamente cumprido, que foi o de defender a nossa querida Eletrobras. Um abraço a todos. Nosso contato com o nosso jornalista Pereira Júnior. Pereira? Muito bem, estou aqui. Eu acho que foi talvez uma quedazinha de internet, né? Que aconteceu. Tranquilo. Aí, Acontece, ao vivo é assim mesmo. Acontece na Globo News, na CNN, porque não acontece aqui na Master, né? A Master é melhor, com todo respeito às citadas aí, eu entendo que ela seja uma das melhores. Melhor do que essas marcas que você citou aí, viu? Muito bem, meu amigo. Diga a coisa. A gente faz a coisa com coração e da alma. Perfeito. Me diga uma coisa. Você quiser voltar ao seu raciocínio, você volta, mas depois eu queria que você também pudesse dar a sua visão, sua análise sobre a privatização da Eletrobras, né? Se você acha pode nos trazer algo benefício ou malefício. Minha preocupação hoje é o seguinte, se vai privatizar ou não, se vai ser melhor para o Brasil, ótimo. Agora, minha preocupação maior é se essa privatização ela vai nos trazer benefício, que aí é o ponto central da coisa, em relação à taxa de energia. Se for para aumentar, porque tu sabe, quando, por exemplo, uma Cagepa, ela tem o comando público do governo da máquina pública, ela pode sim subsidiar em algum momento, interferir na economia da estatal. Quando passa para o privado, aí, meu amigo, quem determina é o grupo que adquiriu, que comprou, né, acionista da empresa. Então, essa é a minha preocupação, porque eles que vão taxar, mesmo que tenha uma instituição que regulamenta, mas não é a mesma coisa. Você comprou uma empresa, você que vai determinar as condições, a temática e a forma de ser vendida aquele serviço. Olha, só para complementar a questão do vereador lá de Santa Cruz, ele tirou quase 650 votos, né, arredondados. Foi o mais bem votado da história política da cidade de Santa Cruz, mas não foi eleito, porque faltou o coeficiente. Justamente ele perdeu, justamente porque o seu partido não deu o coeficiente. Se tivesse outra legenda, né, mesmo na questão ideológica, como eu falei anteriormente, ele tinha sido eleito. Mas ele permaneceu defender a ideologia do que mesmo sair, né, para outra legenda. E acabou, lamentavelmente, derrotado, eleito. Né? Então, é um exemplo muito clássico que nós podíamos dar. Na questão da privatização, né, é algo que se deve ser muito discutido, né, porque mexe diretamente com o cidadão. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos privatização de empresas estatais que estejam dando, né, resultados positivos à nação. Né? Quando se vende isso, né, traz capitais estrangeiros, os estrangeiros chegam ao nosso país, né, começam a ditar regras e tudo mais, e muitas vezes nós brasileiros ficamos reféns, né, de certas bandeiras internacionais. Então, eu sou muito a favor, né, das nossas estatais que estão dando lucro, graças a Deus estão dando lucro, né? O que existe hoje nas nossas estatais são os tentáculos da corrupção implantados, né? Se conseguirmos tirar isso, né, fazer com que possa dar resultados positivos melhores, então, quiçá que possa avançar nos investimentos. Mas eu acho que o grande ponto de tudo isso aí se chama a energia solar, que hoje, na nossa Paraíba, estamos criando os parques solares que realmente vêm dando um resultado muito positivo. E aí eu vou dar um exemplo apenas aqui em Santa Luzia, né? Quem vai aqui do sertão para a capital, Campina Grande, já se depara, quando vai chegando na Serra de Santa Luzia, de um lindo parque, né, solar que está ali, já fazendo já as suas interligações e vai levar energia solar para muitos cantos deste país. Outro exemplo é aqui a cidade de Coremas, onde recentemente, no ano passado, o próprio presidente da República
veio pessoalmente aqui a essa estatal, onde está aqui na cidade de Corenas, né, que vai, tem muito breve, né, seremos aí agraciados com os maiores usina solar, quiçá do Nordeste, viu? Quiçá do Nordeste. Para tanto, a cidade aqui também, vizinha a Sousa, que é a cidade de São José da Lagoa Tapada, no começo do ano, investidores de Portugal vieram aqui para a cidade de São José da Lagoa Tapada, conversaram com o prefeito Cláudio Antônio e está abrindo aí uma concessão, uma liberação de uma área muito grande para também instalar outra usina solar. Por quê? Porque isso é investimento direto, né, serão gerados aqui em São José da Lagoa Tapada, uma cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes, serão gerados aí diretamente, né, 1.200 empregos direto. E Cláudio Antônio, o prefeito do município, né, disse, olha, eu vou ceder aqui algumas concessões tributárias, como vocês estão precisando, agora fica consignado na cláusula que toda a mão de obra será pego aqui no nosso município. E aí surgiu também outra necessidade. Mas todas essas pessoas estão capacitadas para trabalhar nessa usina solar? Claro que não, claro que não. Mas a própria empresa vai colocar um laboratório em São José da Lagoa Tapada para poder capacitar essas pessoas, né, a trabalharem e ficar como se fosse um laboratório constante, renovando os seus conhecimentos, porque, de fato, a mão de obra cada vez mais irá aumentar, né? E isso realmente representa crescimento econômico para o nosso sertão. O que tem hoje na questão da energia solar é justamente a importação, né, que é muito cara, tem impostos e mais impostos, aí deve o Brasil conversar com o maior exportador desses equipamentos, infelizmente é a China, né, para ver se essas alíquotas baixam, né, para que possa haver mais investimento de energia solar. Então, né, se tratando desse ponto, vai baratear com certeza. Se baixar impostos, se dar condição financeira do próprio governo para as pessoas fazer os seus parques solares nas suas casas, e aí vai ter muitas melhorias no futuro bem próximo. Mas quando se trata de privatização, a gente fica assim com uma pulga atrás da orelha, né? Porque vender o que é nosso, a capital estrangeiro não soa muito bem, meu caro Eugênio Rodrigues. Você vê exemplo aqui do Estado, né? Temos aí antigamente era a Saelpa, passou a ser privatizada, e por mais que dizem que melhorou a qualidade do serviço, mas também aumentou a questão tarifárica, né? Então, é natural que tudo que é privatizado, ele aumente. Você falou uma coisa importante, que é uma temática mundial, que são as energias renováveis, a eólica e a solar. E esse foi um debate ontem, inclusive assisti ao vivo no Senado, o senador veneziano e vários outros, defendendo essas matrizes energéticas. E o relator da privatização da Eletrobras, o Marcos Rogério, que é senador governista, inclusive lá do estado de Rondônia, ele era até vamos dizer assim, uma incoerência no discurso. Ele defendeu e fez o relatório da venda, né, da privatização da Eletrobras, porém ele disse que, serviu até de aberração no debate, ele disse que não acreditava nessas matrizes renováveis, porque energia solar tem que ter sol. Se não tivesse sol, não tem energia. E eólica tem que ter vento, claro. Só que tanto a solar como a eólica, eles têm uma bateria que armazena. Não quer dizer que se hoje estiver chovendo não tem energia. Não, isso é uma fonte renovável que abastece. Por exemplo, eu posso botar uma placa de energia aqui e usar um mês sem precisar dessa energia. Falta energia, eu ligo porque a bateria está abastecida. E foi até tipo meio cômico o debate ontem, porque o outro que estava debatendo com ele é um engenheiro, salvo engano, elétrico, e entende muito bem dessa temática. Então, assim, não cabe mais hoje uma pessoa pública, né, seja um vereador, um deputado, um senador, debater uma temática ao qual o cara é relator e não entender como é que anda. Então, eu acho que o que você falou é corretíssimo. Eu acho que se o Brasil investisse nessas energias
fonte de energias renováveis, eólica e solar, barateava muito, porque, já está dizendo, eles não precisam de água, como as hidroelétricas, né? Baixa o nível de água, aumenta as bandeiras. E mesmo que para mim isso é sempre foi uma enganação aqui no Brasil, porque quantas vezes chove de alagar e também não baixam as bandeiras. Isso é só uma forma que eles usam para ludibriar e posso dizer que até saquear mesmo o bolso alheio do contribuinte. Concordo com você, Eugênio, quando você diz saquear. Essa é a frase mais forte que você diz, saquear. Porque muitas vezes, né, nesses períodos aí, alguns investimentos, aí eles fazem, aí, não, porque a usina Itaipu baixou a sua lama, não tem condição, vamos acionar as termoelétricas. Mas para acionarmos as termoelétricas tem um custo mais elevado, porque são utilizados aí diesels, né, e tem mais um componente a mais, é preciso que nós possamos aumentar a bandeira. Aumenta a bandeira, aí acaba a gente pagando, né, custos altos e mais caros por um período, né? Quando volta a chover, aquela questão toda, aí volta aquela bandeira que eles chamam bandeira verde e tal, mas só que continua aí realmente, quem paga a maior digamos assim, esse prejuízo que muitas vezes algumas questões dão aí, somos nós mesmos. Prejuízo porque muitas vezes nós aqui somos contactados muitas vezes. Uma vez eu conversei com um dono um representante de uma empresa, né, aqui de energia solar, aqui da cidade de Sousa, e ele dizia, olha, Pereira, se o governo pudesse dar incentivo à população, olha, eu digo a você que seria uma coisa fantástica, porque os equipamentos têm durabilidade de 25 anos, né? Durabilidade de 25 anos. Você só paga uma manutençãozinha a cada 12 meses, que tem um status lá, o cara vai lá, limpa, dá uma organizadazinha, mas é simples, muito simples. E o equipamento lá é seu. Depois que você paga o seu investimento, você tem realmente uma redução de 95% na conta que você paga da energia, né, atual. Né? Imagine só você ter essa redução de 95%, né, de todo o consumo que você faz da sua empresa, da sua casa e tudo mais. Né? Então, realmente é formidável. O que falta é justamente uma política que possa alcançar essa área e dê incentivo às pessoas comuns, às empresas. Aqui em Sousa mesmo, aqui há uma empresa que vem investindo bastante nessa área e várias empresas outras aderiram ao projeto e estão muito bem satisfeitas com o resultado. E vale salientar, Eugênio, por exemplo, aqui na região de Cachoeira do Rocha também tem um parque solar, onde uma fazenda foi alugada, né, e espalhada as placas solares. E o que é que as pessoas fazem? Essa empresa vende energia para você. Por exemplo, você não mora aí em João Pessoa, aí você diz, rapaz, eu quero ter energia solar na minha casa. Mas é preciso eu colocar uma placa em cima do meu prédio? Não é preciso. É só vir aqui na empresa, né? Você faz um contrato e essa empresa vai no seu apartamento, coloca o inversor, né? Registra isso e você fica pagando, né, uma quantidade X. Feito TV a cabo, né? Feito TV a cabo. Feito internet. Foi isso. Perfeitamente, e foi isso o grande negócio que essa empresa aqui sertaneja está fazendo. Existem muitos empresários que têm hoje apartamentos em João Pessoa, tem funcionalidade em outros locais, vem aqui, aluga esse espaço e fica recebendo energia solar. Ô, meu nobre, você não viu mais por aí o prefeito que mandou lavar todo o asfalto no da cidade com detergente? Vamos abafar o caso, porque olha, ontem eu vi aqui na TV Master, viu, o secretário de saúde, Geraldo Medeiros, com meu amigo Padre Albeni, né? E Podemir fez uma alfinetada no secretário sobre essa desinfecção, né, de entradas e saídas das cidades.
O secretário riu, disse, e o Beni disse, qual é a eficácia disso? Qual é a eficácia disso? E o secretário riu bastante e disse, olha, no começo nós não sabíamos de nada e qualquer coisa que vinha era bem-vindo, né? Verdade, né? verdade. Mais um travamento, daqui a pouco nós voltamos com o Pereira para concluir a nossa entrevista. Produção, quando tiver ok, me dá o retorno, por favor. E aí eu já vou para mais uma matéria. Olha, Bolsonaro disse que contaminação é, abre aspas, até mais eficaz, fecha aspas, que a vacina contra a Covid. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que a contaminação pelo coronavírus é mais eficaz que as vacinas contra a doença. Deu a declaração em transmissão ao vivo feita em suas contas nas redes sociais. Abre aspas. Eu estou vacinado entre aspas. Todos que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Quem pegou o vírus está imunizado, não se discute. Fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. O chefe do executivo voltou a dizer que será o último a ser vacinado no Brasil. Afirmou ainda que quem é contrário à proposta de desobrigar o uso de máscara no país é negacionista, por não acreditar na eficácia das vacinas. Está aí. Mais um relato, né? Oi, tá ok? Me escuta, Pereira. Mais uma polêmica do presidente. Mais uma polêmica. O presidente, Bolsonaro não tem jeito mais não, meu irmão. Só fazendo e desfazendo. Ele disse que ontem, na live, que ele estava... Pronto, você falou uma coisa que já encaixa aqui nesse debate. Reinfecção, né? Quantos já foram reinfectados no Brasil e no mundo? Há um ano atrás, que foi descoberto pela OMS, que pessoas que pegaram Covid eram reinfectados. Com as pessoas que pegaram 3 vezes, conhecido mesmo, a Covid. Na terceira foi bem pior, porque cada Covid é uma cepa diferente. E aí o presidente ele mantém esse diálogo dizendo o seguinte, eu fui infectado, estou imunizado. Então, assim, vai de contra o que a ciência fala no momento que ele diz que está imunizado, porque ele não acredita na reinfecção, né? E aí ele diz que quem foi, de fato, já infectado e passou pelo estágio do vírus, é muito mais eficaz do que tomar a vacina. Aí você vê como ele contradiz, lá no final da matéria, ele diz o seguinte, outra coisa, aqueles que são contra não usar máscara, porque ele está apoiando o não uso da máscara, que são contra, esses sim são negacionistas, porque estão duvidando da capacidade e da eficácia da vacina. Então, uma hora ele diz que o vírus, né, que foi infectado, é muito mais eficaz do que as vacinas, e outra hora ele enfatiza a vacina. Então, é um nó que ele faz na mente dele, que só quem entende mesmo são aqueles apoiadores apaixonados e conseguem interpretar esse dialeto do presidente Bolsonaro. De fato, o tema é muito polêmico, né? E a gente tem que avaliar nos dois ângulos, né? A primeira pergunta que se faz com uma declaração do presidente é justamente essa. Há uma eficácia, de fato, na vacina? Uma pergunta. Os cientistas têm dito que para poder realmente ficar comprovado que uma vacina é 100% eficácia, é um estudo de 10 anos. Né? 10 anos para poder comprovar que aquela vacina, de fato, ela é eficaz. O que nós temos é uma vacina que surgiu em 6 meses, né? E, nesse momento, a ciência não diz, mas nós somos os cobaias, a vacina está sendo testada lá, né? Para futuramente tenhamos uma eficácia 100%. Aí, se você for ver a Coronavac, qual é a eficácia da Coronavac hoje? Né? 53%, 54%. Né, nas 2 doses, né? Aí vem a Janssen, que tem aí 90% da sua eficácia, a AstraZeneca, que vai de 75% a 80%. Aí surgiu agora a Janssen, né, da Johnson & Johnson, que tem dito que você é dose única, se você tomar aquela dose,
pronto, está imunizado. A grande discussão é o que Bolsonaro realmente quer, eu estou falando muito técnico nisso, né? Dizer o seguinte, é fazer a pergunta, a vacina que está sendo dada, ela é eficaz? Ela é segura? Se é segura, então o cidadão, né, em tese, deve estar seguro, né, deve estar imune. Assim como as pessoas que realmente são acometidas pela Covid, né, elas sendo infectadas, no período de incubação dos 15 dias, ela adquire imunidade. Mas aí surge justamente a terceira questão que você colocou, as cepas que estão aparecendo, as variantes que estão aparecendo, né? E isso corre o risco da ineficácia das vacinas que estão sendo dadas. E é por isso a grande discussão e o grande medo, né, dos cientistas, né, das pessoas ligadas à área sanitária, liberarem as máscaras, né, para as pessoas andarem naturalmente como dantes, liberarem as festas e tudo mais, porque também não tem certeza das questões das cepas que estão aparecendo aí. E, se de fato, as vacinas que estão sendo dadas, todas elas, jogando, evidentemente, todas as marcas de vacinas hoje, né, se realmente elas têm eficácias nessas variantes que acontecem. Mas Bolsonaro justamente questiona, né, justamente isso. Realmente, quem foi infectado já está imune? Uma pergunta. E se você for um cientista balizado em infectologia, diz sim, está imune, porque adquiriu anticorpos, né? Se você recebe uma vacina dessa aí, né, em tese, não é para você ficar também imune após 15 dias, né, depois que a sua vacina serem realmente evoluir no seu corpo? Sim, é para ficar realmente imune. E por que continuar ainda usando máscara? Essa é a grande razão. Nos Estados Unidos, né, Joe Biden já começou a liberar para pessoas usarem máscara fora de campos abertos, como praças, como parques, né, como alguns eventos sociais, tudo mais, mas não em um ambiente totalmente fechado. Aí sim, tem que usar máscara, porque circula mais rápido algum tipo de vírus. Enfim, são debates importantes que nós devemos entender para que possamos ver qual o bom momento mesmo que nós devemos tirar a nossa máscara. Mas, até então, né, a regra é usar máscara, mesmo você estando imunizado, usar álcool em gel, distanciamento social. Nesse momento, a eficácia maior, né, que seja mais protegido, mesmo você estando imunizado. Eu vou revelar uma coisa a você, Eugênio. Na última sexta-feira, né, após eu terminar aqui o programa com você, eu recebi aqui em minha casa a presença da minha agente de saúde, comunicando que eu seria vacinado naquele dia. E eu e minha esposa fomos tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca, né? Nesse final de semana, ela me deu algumas reações adversas, até naturais, que estavam na bula, né, da própria vacina, e hoje estou muito bem, obrigado. Mas, como cidadão, eu vou deixar de usar máscara, mesmo que eu recebi essa primeira dose? Não vou deixar. Eu vou utilizar a máscara, né? Vou evitar ambientes fechados, vou usar álcool em gel e distanciamento social. Até as nossas autoridades maiores, que estudam, que fazem o acompanhamento do dia a dia, de fazer um documento e dizer, pronto, pessoal, agora vocês já estão livres do uso da máscara. Muito bem, isso aí, que temos que levantar essa bandeira da vacinação em massa, o uso dos protocolos sanitários, máscara, álcool em gel, distanciamento, até uma segunda orientação da ciência, dizer, olha, o Brasil atingiu 70%, 80% de pessoas imunizadas e aí estamos sim no efeito rebanho de forma científica e já se torna tranquilo e seguro o não uso mais desses protocolos. Mas é isso aí que você passou, Pereira, manter, mesmo imunizado, segurança total para que possamos vencer esse maldito vírus, tá certo, meu irmão? Eu quero agradecer, meu parceiro, mais um debate nosso e já reforçar o convite para sexta-feira que vem, para mais um debate, mais um levantamento da política sertaneja e também do Brasil. Grande abraço, gente. Felicidade para você. Ótima nossa semana toda, a família Marcha e o Café com Notícias. Próxima sexta-feira estaremos de volta aqui para debatermos os assuntos relacionados à política da Paraíba, sertão litoral, nessa ligação aqui
diretamente da cidade de Souza. Um grande abraço, tenha um bom dia. Um abração para minha amiga Dinha. Deus abençoe. Vamos para o breve intervalo, já retornaremos com mais entrevistas e informações para você.